Agora, Telescópio. Apoio cultural. Bolsa CRE, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Telescópio aqui na sua TVI, canal 99 pelo analógico e canal 8 pelo digital. TVI, a TV que mostra a imagem e fala a língua de Itapê. E lembrando que você pode ligar para a gente aqui através do 3527-8099, 3527-8099. E também temos o WhatsApp 98127-5467, 98127-5467. E através do WhatsApp você pode mandar seu vídeo, suas fotos, sugestões, críticas. Fique à vontade aqui através do WhatsApp e também manda suas perguntas. Lembrando que o nosso programa é transmitido para o mundo todo através do site. Você entra no site lá, tviitapê.com.br, Telescópio transmitido ao vivo para os 4 cantos do planeta e a programação inteira em tempo real aqui do Telescópio e também da nossa emissora TVI. E os vídeos você pode acessar pelo YouTube. Todos os vídeos estão sendo disponíveis lá no YouTube. Você acessa lá, tudo junto, TVI Itapê e assiste os nossos vídeos. E os apoiadores culturais aqui do Telescópio são WGB Seguros, esta segurança você não pode dispensar. Também Bolsa CRETO, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Mais à frente do programa, vou passar o obituário deste dia 17. Hoje, no mundo todo, não posso dizer comemorado, porque tem muitas coisas ainda para melhorar, mas é discutido o Dia Internacional contra a homofobia. E a respeito disso, e também vou falar logicamente assuntos políticos, com ele aqui, o Gustavo Gurgel está presente aqui com a gente. Muito boa tarde, Gustavo. Fábio, boa tarde, é um prazer estar com você aqui, é um prazer sempre vir até a TVI, uma TV que eu gosto bastante, a TV que conta a nossa história, né? Que eu dizia quando apresentava o jornal Cidade Livre. É um prazer estar aqui, é um tema muito importante, um tema aí de repercussão internacional, falar sobre homofobia, essa questão que se debate dia a dia, talvez não com a profundidade devida em relação ao tema, e falar um pouco também sobre direitos humanos e também sobre política. É um prazer estar aqui com você hoje, Fábio. Prazer é todo nosso aqui. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já aqui com o seu Telescópio. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Estamos de volta aqui com o Telescópio. Nosso telefone vai aparecer na tela aí para você ligar para a gente e fazer suas perguntas. 3527-8099. 3527-8099 é o nosso telefone aqui. E o WhatsApp é o 98127-5467. 98127-5467. A nossa Cátia aqui, Central de Atendimento ao Telespectador, vai te receber aqui com muito carinho e você pode ligar para a gente ou acessar o WhatsApp. E as empresas que apoiam culturalmente aqui o Telescópio são WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Também temos a Bolsa CRETO, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom,
como já disse, estou aqui com o Gustavo Gurgel, ele que é advogado. Bom, antes de falar sobre a homofobia, eu quero que você fale aí agora, né, que o novo presidente assumiu, sua visão aí do Michel Temer. Vamos lá. É muito ruim, né? A visão muito pessimista em relação a um governo que não assumiu, na verdade, né? Ele ainda está interinamente, só vai assumir ou se a Dilma renunciar ou se ocorrer aí o julgamento procedente sobre o crime de responsabilidade que agora se apura no Senado Federal. Mas vejo de uma forma muito ruim, é um projeto que eles têm para o Brasil totalmente antipovo, né? Nós vemos aí as coisas se desnudando nos dias que se sucederam ele ter assumido interinamente, os fatos bem preocupantes. Por exemplo, hoje na Folha de São Paulo, o ministro da Saúde interino já disse que o SUS não vai conseguir suprir todos os direitos constitucionais das pessoas. Então nós temos que tomar cuidado aí que vem chumbo grosso com o pobre, a conta vai ficar novamente na custa do pobre e do trabalhador, né? Imagine, o SUS é o maior marco. O que representa o Brasil no mundo de legislação é o SUS. Nós podemos falar o que for, mas a legislação do SUS é uma legislação extremamente avançada, extremamente moderna. O Brasil é o único país do mundo com mais de 200 milhões, com próximo de 200 milhões de habitantes, que a saúde é universal para todos. Você pode ser rico, pobre, estrangeiro, você vai ser atendido no SUS. A qualidade é um pouco ruim, né? Nós podemos negar isso, mas a qualidade tem mais a ver com gestão do que com legislação. E o que o ministro disse hoje na Folha de São Paulo já é bem preocupante. Não acredito no governo Temer, acho que ele dura pouco, né? Porque ele vai vir com muitas medidas impopulares. Essas pessoas que estão por trás dele, que ficaram 13 anos fora do poder, vão tentar colocar todas as medidas para que a crise não seja de responsabilidade dessas pessoas e que seja paga como eu disse, pelo trabalhador e pela classe mais pobre da nossa sociedade. Isso vai desembocar em crises e mais crises, infelizmente, e acredito que ele não é um governo que não se sustenta. As pessoas dizem assim, quem votou na Dilma votou no Temer. Não é verdade, né? Antes, na história do Brasil, você também elegia o vice, né? Nos Estados Unidos também, o vice acabava sendo eleito. Então, você poderia ter um presidente diferente, que não compunha a mesma chapa do vice. O que acabava acontecendo? O vice acabava aí conspirando contra o presidente para assumir o mesmo lugar. Então, o Brasil adotou uma legislação que o vice compõe a chapa do presidente, mas ele é um vice decorativo. Né? Não é o mesmo projeto. Mas por que o PT fez essa coligação com o PMDB? Não, uma coligação... Quando o PT rompeu com o PMDB, deflagrou-se o processo de impeachment e derrubaram a presidente da República momentaneamente. Então é um partido extremamente grande, extremamente forte politicamente, que graças ao nosso sistema político, que não tem uma regulação maior, né, fica nas mãos dessas oligarquias, desses plutocratas que dominam o Brasil, e se não fizer o jogo deles, cai. O povo entendeu o que é plutocrata? Plutocratas é governo de ladrões. Ah, tá ok. Uma plutocracia. Também não sabia o que era. Plutocracia. Então, mas essa aliança com o PT junto com o PMDB, eles não estavam prevendo, peraí, vamos fazer essa aliança, mas o PMDB também é aquele partido que não dá para confiar. Por que foi feita essa aliança, o que você acha, do PT com o PMDB? Para ganhar a eleição? Não, foi feita essa aliança também para ter base de apoio no Congresso para aprovar os projetos da presidência da República. Só que a partir do momento que a Dilma ganhou a eleição, ela não conseguiu aprovar nenhum projeto. Veja o ajuste fiscal que se falou muito no início aí do governo, CPMF. Imagina, é um absurdo ter um novo imposto, o ajuste fiscal não pode acontecer. Veio o Henrique Meirelles, que agora é ministro, né? Interino também, nós temos que colocar aqui. Inclusive o Henrique Meirelles, o Lula queria... Já vai aprovar a CPMF também. Então eles estão vindo com a mesma proposta de ajuste fiscal e agora a oposição está todo mundo unida para aprovar as medidas impopulares que o governo do PT também tinha proposto, mas tinha sido negado, agora na oposição serve, entendeu? Então é uma plutocracia mesmo, uma oligarquia que não conseguiu ganhar nas urnas, ganhou de forma indireta no Congresso Nacional. Só com uma reforma política para acabar com isso não tem outra solução. Agora, o Lula queria muito que fosse Henrique Meirelles. A Dilma, ela
A Dilma, na verdade, ela colocou o Levi para acalmar o mercado, porque o mercado não queria que ela tivesse sido eleita presidente da República. O Levi é um neoliberal ortodoxo da escola de Chicago, que não se coaduna com o projeto de governo do PT, o projeto de Estado do PT. Teve muita resistência interna e ficou nessa queda de braço. Talvez o Henrique Meirelles, dentro do PT, tenha uma visão de um capitalismo de Estado um pouco mais regulatório, um pouco menos neoliberal. Enfim, é muito difícil, é muito especulativo, né? Entendi. Agora é o seguinte, na sua visão, né? O PT era um partido que sempre lutou pela ética, contra a corrupção. Isso era a grande bandeira do PT quando era oposição. Aí, ele foi eleito, Lula foi eleito e tal. Você acha que a ganância de Zé Dirceu, Genuíno, Palocci, essa ganância de se sustentar no poder, não quebrou com a PT? Então, atos de pessoas é difícil da gente falar da ideologia, né? Pessoas erram, pessoas são falhas, mas elas não acabam com sonhos, não acabam com utopias, assim, né? Elas podem prejudicar, mas não acabam. O que eu acredito, assim, há muitas teorias sobre a derrocada do PT, né? Há pessoas que têm as suas teorias. Tem pessoas que negam o mensalão, tem pessoas que tentam justificar o mensalão. Por exemplo, eu vi uma análise muito interessante que disse que o PT chegou ao poder e sabia que o Congresso era corrupto, né? O Congresso é corrupto, 200 deputados são réus em processos crimes, então nós temos um Congresso corrupto, é quase a metade dos deputados. Nós temos um Congresso corrupto que não é pela área social, que são os caras eleitos pelo empresariado, pelo agronegócio, então ele não vai votar Bolsa Família, por exemplo, ele tem que ser comprado. Então sustenta-se alguns que o mensalão existiu porque precisava comprar com o dinheiro, esses caras iam votar os projetos de interesse do PT e graças a isso nós temos algumas evoluções sociais. Não é o ideal, mas pode ter sido. Mas o mensalão sempre teve também. Daí descobriram o mensalão, acabou o mensalão. Aí o PT teve que compor. Pelas áreas, eu estou falando que isso é uma teoria. Certo, claro. Estou falando que eu acredito nisso. Na sua visão política aí. Depois teve um rompimento com o mensalão, não poderia mais comprar esses deputados para votar os projetos sociais, teve que compor. E o que aconteceu? Derrubaram a presidência da República, porque o PP, que é um partido progressista de direita, temos aqui um deputado do PP na região, que é o Guilherme Mussi. Veja a história do Guilherme Mussi. Acho que ele nunca trabalhou na vida, ele só é filho, né? A história do cara é ser filho de um bilionário que quer... O que você quer hoje? Eu quero ser deputado federal. Então você vai ser deputado federal. Você acha que esse cara vai votar Bolsa Família, vai entender a importância do ProUni, vai entender a importância de um Ciências Sem Fronteiras, você mandar filho de pobre estudar na Europa? Ele não vai entender. Então essa é a lógica. Enquanto não mudar, e esse é um erro do PT, o maior erro do PT foi não ter feito a reforma política. A reforma política para equalizar o pleito, igualar as condições dos candidatos, porque hoje numa campanha para deputado federal o cara não coloca menos de R$1,5 milhão. O Cunha financiou a campanha de 100 deputados federais. Qual é o interesse? Um exemplo só aqui. Os planos de saúde no Brasil, alguns planos de saúde deram 250 mil para a campanha do Cunha. Depois ele aprovou no Congresso um projeto de lei que anistiava as multas dos planos de saúde de R$2 bilhões. Que eu disse na minha campanha, quem paga a banda escolhe a música, não é verdade? Depois a Dilma vetou essa anistia. Então quem paga a banda escolhe a música, enquanto a gente tiver um Congresso que serve de marionete dos interesses dos poderosos brasileiros, nada vai mudar, vai tirar Dilma, vai colocar outro cara e não vai avançar em nada estruturalmente, infelizmente. É bom lembrar, se o Mussi, se a equipe dele se sentir, né, quiser pode falar, direito de resposta aqui também, né? Isso é o seu pensamento e você tem esse pensamento, mas se a equipe a produção, a equipe, né, as pessoas que trabalham com o Mussi, podem entrar em contato aqui, que tem direito de resposta, logicamente. O programa aqui Por sinal, estive no gabinete do Guilherme Mussi para saber, ele é um cara super mal educado, ele mal conversa com as pessoas, eu falo com causa própria, lá em Brasília, mal conversa com as pessoas, nós demos 13 mil votos para ele aqui na região e na cidade, poucas vezes ele pisa aqui em Itapetininga, então nós temos aí um problema em nos representar. Por sinal, do Congresso, teve uma análise do Congresso de representatividade. Em relação à população, a quantidade de representados que nós temos. Pouquíssimas mulheres, pouquíssimos negros, quase nenhum indígena, poucos homossexuais.
Então nós temos um Congresso que não nos representa. Veja o ministeriado do Temer. Só quero falar um negócio, porque o Mussi não está presente aqui, então ele pode se sentir ofendido. Se alguém que quiser ligar aqui, sentir ofendido com o que o Gustavo está falando dele aqui, fica à vontade, que aqui tem direito de resposta, aqui o programa é completamente democrático e livre. Você trabalhou aqui já, sabe como é que é. As pessoas que você está citando aí, porque como ele não está aqui para se defender, fica meio complicado. Mas continuamos. Não, veja o ministeriado do Temer. Nós temos um ministeriado que se assemelha ao do Geisel na época da ditadura militar, cara. Olha onde a gente chegou. A derrocada do poder no Brasil realmente é algo preocupante, é algo que nós temos que... Eu acho que está muito além de colocar o PT de volta ou não, tá? Lutar por uma reforma política mesmo que consiga igualdade. O que o Zé Dirceu, o Genuíno, eles pensavam que nunca ia vazar. Os pessoal falaram, não, vamos comprando aí. Mas não era isso, era o compro para manter a base de apoio. O que eles pensavam? Outra coisa. Foram condenados por causa disso, vamos deixar claro. Foram condenados, exatamente. Mas o que passava na cabeça? Vamos levando ainda que assim? Discordem, né? Ainda que discordem, mas foram condenados. Não, porque é o seguinte, o PT, desde sua formação, ele foi completamente contra a corrupção. Sempre. Eu acompanho o PT desde que eu sou novo, eu acompanho política também. Desde o começo é contra a corrupção. E Zé Dirceu, que foi guerrilheiro, que lutou contra a ditadura militar, tem um passado ótimo, Zé Dirceu, é de tirar o chapéu. E depois se perde no meio do caminho por ganância, por poder. Então, é difícil falar, porque da mesma coisa que o Mussi não está aqui para poder se defender do que eu estou falando dele, é difícil o Zé Dirceu também não está aqui para poder se autodefender. Sim, também, se ele quiser também. Das coisas que você está sustentando. Eu não sou advogado do Zé Dirceu, dificilmente. Li muito... Mas o Mussi não foi julgado, o Zé Dirceu foi julgado. Conheço o processo. Também não falei que ele cometeu o crime, né? Falei que ele é uma pessoa mal educada mesmo. Ele deveria tratar melhor os eleitores dele. Porque eu estive no gabinete dele. Tem uma foto gigantesca de uma onça, assim, que deve ser do Araquém, né? Que é um fotógrafo famoso brasileiro. Deve ser dele. Ele trata muito mal os eleitores. Ele tem que tomar cuidado com isso, porque eu sou itapetininga. A maior base de apoio dele é Itapetininga, então... Entendi. Eu vou espalhar isso para todo mundo. Aí você... Mas voltando a falar do Zé Dirceu, não sei. Difícil... Não só do Zé Dirceu. O PT, isso que é uma grande incógnita do PT. Era o único partido que não poderia ter cometido isso. Mas isso que eu disse para você, atos de pessoas são falhos, né? As pessoas são falhas, e acontece e ocorreu. Eu acho que negar a corrupção no PT, como muito tempo tentou se negar, é um erro, é um equívoco. É muito melhor debater isso internamente, debater na sociedade e tentar refundar, porque, na verdade, a sigla representa uma ideia muito maior, entendeu? Entendi. É uma ideia muito além do Partido dos Trabalhadores. É o maior partido da história do Brasil, fundado... dentro do operariado, dentro da intelectualidade brasileira, que muito ajudou o país, né? Eu li o Kennedy Alencar, que eu gosto dele, é um articulista muito bom. Ele diz que se a Dilma não voltar, não retornar ao mandato, a história do PT ela é muito mais vitoriosa do que negativa, entendeu? Agora... Não sei se você lembra, só para a gente deixar bem claro, quando eu tinha 8 anos de idade, em 1996... O meu sonho era ganhar um Discman. Aí você ia na Casas Bahia, o Discman na Casas Bahia, custava uns R$200, o salário mínimo era R$130, em 1996. O governo neoliberal, que é o mesmo que estão tentando implementar agora. Aí você chegava na Casas Bahia, claro que meu pai não tinha dinheiro para me dar um Discman, né? Vamos ver como que faz para parcelar. Não tinha parcelamento, não tinha crédito. As pessoas faziam consórcio, não sei se você lembra, tinha consórcio de tênis, você lembra? Consórcio de Discman. Tinha, então, tudo. Você não ia lá na casa. De tudo. Vamos falar para a juventude que hoje tem um celular, você vai lá compra um celular. Não tinha, era um projeto neoliberal. É o mesmo que estão tentando implementar no Brasil hoje, entendeu? Agora, eu também eu presenciei isso quando trabalhava na TV Tem, que ia fazer as matérias nas casas pobres, nas casas simples aqui, humildes. Aí sim, toda casa com sua geladeira. Então o projeto é muito mais vitorioso do que negativo. Houve erros, claro que houve erros. Claro, Houve uma debandada, as pessoas estão sendo punidas, né? O Zé Dirceu está preso, condenados criminalmente, inelegíveis. Pagou preço. Agora, o PT tem um mérito. Ele deu força para a Polícia Federal, para apuração, né? Deu maior força. E deixou o negócio correr, mesmo assim deixou, né? Ela não fez nenhum impasse de
não ter investigação, né? Isso é um mérito do PT também. Por exemplo, agora uma outra reportagem do atual ministro da Justiça, que era secretário aqui em São Paulo, dizendo que, só para explicar, qual foi a grande diferença do PT para o governo Fernando Henrique em relação ao combate à corrupção. Porque as pessoas deram autonomia. Não pode dar autonomia porque é poder executivo, não tem nada. Essa é a grande... que é importante explicar para as pessoas. A Procuradoria-Geral da República, que é o órgão máximo do Ministério Público, antes, no governo Fernando Henrique, eles mandavam a lista dos indicados para ser Procurador-Geral da República do Ministério Público. O Fernando Henrique indicava as pessoas do seu interesse, que foi um cara muito conhecido chamado Geraldo Brindeiro, que foi conhecido nacionalmente como Engavetador-Geral da União. Por quê? Porque eles não nomeavam o primeiro da lista, então não era o principal do órgão, era do interesse do governo. Quando esse cara ia para a Procuradoria... Quando ele ia para a Procuradoria, vamos me chamar de Petralha daqui a pouco, quer ver? Quando ia para a Procuradoria, vamos só explicar isso depois. Quando o procurador recebe o inquérito, Fábio, recebido o inquérito, então houve uma denúncia, imaginemos, contra o Aécio Neves. O Procurador-Geral da República recebe o inquérito, se ele falar não, é caso de arquivamento, o Supremo não tem o que fazer. Tem esse poder de arquivar. O Supremo não tem o que fazer. Muito tempo, o Supremo entende que a ação penal tem que acontecer pelo Procurador-Geral da República. Então, se ele pediu arquivamento, acabou. O que o PT fez? O PT respeitou o Ministério Público. Então, o indicado mais votado do Ministério Público, que foi o Gurgel, agora é o Janot, sempre foi nomeado pela Presidência da República, ainda que não tenha aliança com o governo. Veja o que o Janot faz com o PT. Não é? Tem uma proposta de inquérito contra a Dilma, da delação do Delcídio. Então, autonomia, entendeu? E isso é fundamental. O que o Temer fez? Primeiro, que o ministro da Justiça diz na Folha de São Paulo de ontem que não tem compromisso de nomear o mais indicado pelo Ministério Público. E segundo, acabou com a Controladoria-Geral da União, extinguiu a Controladoria-Geral da União, que era um órgão autônomo dentro do Poder Executivo para analisar a corrupção no governo. Então, ninguém esse novo governo já chega com cara de velho. Vamos lá, alô? 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 Com quem eu falo? Tudo bom? É o Mário. Mário, fala da onde, Mário? Mário, aqui da Vila Carolina. Ô, Mário. Mário já ligou aqui, já falei com o Mário. Um abraço ao Mário aí, pessoal da Vila Carolina. Tem uma irmã muito legal, né, Mário? Acho que é sua irmã. É a sua irmã, né? Clotilde, não é? Exatamente. Maravilha. O negócio é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra você, Gurgel. Pode falar, Mário. Na época que eu tinha, em 64, que eu não participei, mas eu morava em São Paulo, eu vi a situação que viveu São Paulo em 64. Durante a campanha do Lula, ele sempre criticou todos os partidos. Todos eram ladrões, todos os empresários ganhavam roubando, banco então era o que mais ganhava, ele criticava os bancos não prestavam para ele, e ele estava louco para entrar no governo, que ele ficou 23 anos batalhando para entrar no governo. Até aí tudo bem. Quando ele entrou no governo, o que ele fez para o governo? Ele mexeu nos bancos? Não. Mexeu nos empresários? Não. E foi considerado pelo país, não só do Brasil, como países internacionais, como o governo mais corrupto da história do planeta. O que se diz isso? Você acha que o Lula é certo? Eu não estou defendendo ninguém, eu estou criticando. Eu estou dizendo pelo que eu, como cidadão brasileiro, porque eu vivo num país democrático. Tanto que eu vivo numa democrática, a minha bandeira é verde e amarela, não é vermelha. Entendeu? Não é vermelha, nem gosto do vermelho. Então, ele falou tanto das críticas para ele poder entrar no governo, que ele foi o pior daquilo que ele falou. Os bancários, os banqueiros, nunca ganharam dinheiro, tanto dinheiro na época do governo dele, nos 8 anos. Tanto que a corrupção correu adoidado, entendeu?
E veja que 95% dos políticos que estão presos são do PT. Não. E porque se for colocar o resto, do PT não vai ter cadeia. Tá ok. Obrigado, Entendeu? senhor. Então, eu não estou criticando o Lula, eu estou criticando ninguém. Eu estou falando a minha opinião. Eu sei o que eu estou passando. Eu estou sendo um quilo de batata hoje custa R$9, um quilo de tomate R$8, e o cidadão com R$880 não consegue sobreviver. Agora, a Dilma chega na televisão e fala que ela aumentou o salário mínimo, então uma porcentagem enorme, tão grande, que eu sugeria a ela viver com o salário mínimo e passar o salário dela para mim. Tá certo. Entendeu? É uma sugestão. E é válida. Tá ok, Concorda? tá ok, seu Mário? Então, eu acho que o que você está falando, com relação a algumas coisas condiz. Para mim, algumas coisas não condiz com nada do que você está colocando, entendeu? Eu morei em São Paulo 51 anos, conheço muito bem a política, não profundamente, porque eu não gosto. Eu só gosto de uma política honesta, que seja bom para todos. A política tem que ser bom para o pobre, para o médio e para o rico. E aqui no Brasil é só rico que tem os seus privilégios. Rico não paga imposto, rico não paga nada. Quem paga imposto é o coitado do brasileiro que pega o canezinho dele na Casa Bahia e todo dia 10 forma aquela fila de 100 pessoas para pagar. Esse é o bom pagador, é o pobre. Entendeu? Então eu acho que tem muita coisa que você diz, eu concordo, mas muita coisa que você está falando, desculpa, mas eu não concordo. Politicamente, não. Tá certo, Maravilha. seu Mário, muito obrigado. Tá bom? Boa sorte. Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau. Na verdade o senhor Mário, ele... A todas as coisas que ele falou, eu concordo. Eu acho que quem tem que pagar mais imposto no Brasil são os ricos. Eu acho que só os ricos foram encastelados no Brasil. E eu acho que a única forma disso acontecer é com um governo mais voltado à esquerda, um governo mais popular, do que colocar essas oligarquias no poder, como o Michel Temer, por exemplo, e todo esse ministeriado dele. A revolta popular e as pessoas ficarem chateadas com o PT é justificável. Também não posso falar que muitas coisas eu também não concordo. Também, né, eu também não concordo. Mas eu prefiro muito mais viver num país governado por uma presidente da República ou por um presidente da República que tem esse viés social, que enxergue a pobreza, que enxergue o estudante. Um caso simples aqui, quando eu saí da escola em 2004, quando eu saí da escola em 2004, eu nunca participei de uma conversa com os meus amigos. Eu estudei na Ernesta, lá na Baixada ali do Jardim Itália. Eu fiz terceiro colegial lá. Nenhum dos meus amigos em conversa falava assim, pô, você quer estudar onde? Você quer ir para onde? Os meus amigos e eu, inclusive, a gente perguntava, tem que sair daqui, agora vou ter que trabalhar no mercado perto da minha casa. Não é demérito trabalhar no mercado, mas estou falando que a perspectiva da juventude era horrível em 2004. Era muito ruim. Hoje eu fiz uma reunião com os meninos do movimento secundarista aqui e percebi eles conversando. O menino dizia assim, eu vou para a UNB fazer cinema. Os meninos que estudam na Derbal. Eu vou para a UNB fazer cinema. Outro falou, eu vou fazer filosofia no Rio de Janeiro. Olha só. 12 anos depois é outra ótica. Estudar no Brasil não está adstrito a ser rico ou ser pobre. Hoje você consegue estudar sendo pobre. Eu tenho um amigo que estudou comigo na Ernesta, que hoje é médico, faz pós-graduação na USP em nefrologia e conseguiu pelo ProUni. Entendeu? Então, é claro que há problemas. É claro que o Lula errou de beneficiar os banqueiros, Mas, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ainda continuam sendo bancos públicos. Em São Paulo, o que fizeram com o Banespa? Pergunta para os funcionários do Banespa que se ter vendido para o Santander foi uma boa. Privatização. Que é a ideia do Temer, privatizar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Então, esses projetos que nós temos que discutir. Agora, teve um grande panelaço quando a Globo entrevistou o Michel Temer, domingo, não sei se viu. Vi. Teve um grande panelaço. Além de ter um panelaço. E a Globo teve que mostrar... Bem, e não foi oficial, né? Não foi aquele pronunciamento oficial. Foi uma entrevista da Globo. Além do panelaço, foi um dos piores índices de audiência do Fantástico. Em entrevistas de grandes celebridades, assim, né? De pessoas de renome.
Claro, Michel Temer tem 1% de intenção de voto. Se ele concorrer à presidência da 1%? República... 1%. Se ele concorrer à presidência da República, a vida inteira ele nunca vai ganhar a eleição. Ele só seria presidente da República por essa votação indireta pelo Congresso, que eu afirmo com toda a consciência que é apenas um golpe, uma farsa democrática com ares de legalidade para entregar o Brasil a um outro plano de governo, a um outro projeto. Apenas isso. Foi muito criticado também. Agora parece que está voltando atrás. Duas coisas. Uma, eu particularmente, eu como cidadão, acho um absurdo que é a cultura ficar junto com a educação. Eu nunca vi isso. Aqui em Itapetininga, se for comparar uma cidade de 160 mil, é separada a cultura da educação. Como que no Brasil vai juntar cultura e educação? Eu achei um grande erro, eu como cidadão brasileiro, isso aí. Isso daí, na verdade, não é de... Ele não fez porque ele acordou de manhã e falou, não, eu quero extinguir a cultura. Não, isso daí advém das ideias do Estado mínimo. É a ideia de que o Estado não presta serviço social, não presta cultura. Quem faz a cultura e quem faz assistência social é o mercado, o empresariado. Isso é um projeto de poder. Não é que ele acordou de manhã, como eu disse, e falou assim, eu acho que a cultura está gastando demais. Não, eles têm essa ideia. Os neoliberais pensam isso, que a cultura não é gasto público. Como que vai juntar cultura e educação? Não, ele não vai juntar, ele vai extinguir. Ele juntou para maquiar, mas na verdade a intenção é que não haja gasto público com cultura, porque os neoliberais entendem que o Estado não se serve a isso. O Estado é um órgão regulador, não é um órgão regulador, desculpa, ele é um órgão arrecadador, tão somente para investir em questões estruturais. Então, por exemplo, o empresariado aqui, imaginemos aqui, o empresariado precisa de uma ponte para aumentar a produção, então o Estado vai lá e constrói essa ponte. Entendeu? Esse é o projeto do Temer, de servir ao mercado. O Estado serve ao mercado, o mercado constrói essas relações sociais. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Estado deve intervir, tanto na economia, tanto nas questões sociais, porque é muito desigual. Mas eu acho que vão voltar atrás, porque a classe artística pensante já está aí. Se eles voltarem atrás, eles não estão no projeto neoliberal pleno. Eu acredito que eles não vão voltar atrás, porque eles vão maquiar. Mesmo criar uma secretaria. Aí, ministério não vai. Não vai ter mais. Não vai. Isso aí é complicado, né? Num país como o Brasil, cultura tão ampla e maravilhosa. Cultura tão ampla, tão maravilhosa. Se você vai... Eu fui para o Nordeste algumas vezes, o Nordeste é maravilhoso, né? Cultura... Vai lá porque o Ministério do Turismo investe. Sim. Tem um lugar pouco explorado no Brasil, um lugar pouco explorado culturalmente nos quilombos, que temos aqui na região lá do Vale do Ribeira, tão importantes historicamente, culturalmente para o Brasil, para uma nação. Se a gente achar que tudo é mercado e não preciso fazer questões sociais, eu vou... E só para encerrar essa parte aqui, outra coisa também que foi muito discutido, não foi colocado nenhuma mulher, né, no Ministério e não teve também presença de negros. Então, eu acredito muito no simbólico, Fábio. Eu acho que as coisas acabam aparecendo... E eles nem se percebem o quanto isso é prejudicial. Agora, eles estão tentando correr atrás de uma mulher para ocupar uma secretaria. É um governo... O BNDES, acho que é uma mulher que vai agora, E queriam na Secretaria de Cultura, que agora vai ser uma secretaria e não um ministério. E queria, inclusive, a Marília Gabriela, que faz um programa semelhante ao Telescópio aqui, né? Sim. Que ela recusou e uma outra recusou também. Ela é professora, né, de entrevista. É um governo que não traduz a diversidade brasileira. Como eu disse e reafirmo várias vezes, é apenas um projeto que foi derrotado nas eleições, né? Tem gente que não gosta de democracia. A democracia tem isso. Às vezes perde um projeto que você acredita, às vezes ganha um projeto que você não gostaria. E as pessoas não aceitaram isso, o dinheiro vale mais alto mesmo, eles fizeram essa eleição indireta, deram um ar de legalidade, aí é um golpe pleno, um golpe aos 54 milhões de pessoas que elegeram a Dilma, e o fim disso a gente não vai saber tão cedo. Vamos lá no telefone, mais uma vez aí, quem está na linha? Oi, é Isabel, tudo bem? Tudo bom, dona Isabel? Tá melhor? Melhorou de saúde? Graças a Deus. Você, Boa, meu filho, dona eu sou igual Isabel. bambu. Que bom. Eu vergo, mas não quebro. Dona Isabel. É isso aí. Então, eu queria Já dizer boa participou tarde. do BN já? Já participou. O BN com cenário novo aí, parabéns ao programa do BN, ao BN. TV. Então, a gente precisa participar, né? Porque, afinal, o único canal que nós temos livre acesso, né? Para exercer o nosso direito de democracia, né? Isto. Então, eu quero dizer boa tarde ao Gurgel e dar os parabéns para ele, porque esse menino aí
é baguá. Tá vendo aí a coisa preta e ele está de pé, né? É isso aí. Você defende seu ideal. Eu quero dizer para você também que eu fui petista. Eu, na época, assim que se formou o PT, eu já sou idosa. Assim que se formou o PT, em 80, eu fui uma das primeiras a me filiar. Né? Já fui muito perseguida na época, né? Porque eu morava numa cidade onde o PT era o terror. Cerquilha, o PT chegou lá para estragar a cidade, né? Mas, enfim, eu fui PT. Hoje, eu não sou mais, eu não sou partidária. Eu não participo de mais nada. Sabe por quê? Porque o PT, para mim, representava a esperança de que o povo trabalhador, de que o povo pobre fosse amparado. Mas isso não passou de utopia. Isso foi uma brincadeira que acabou com o tempo quebrando, moendo. Porque o que o PT fez para nós, afinal das contas? Ele ajudou um pouquinho aqui, ajudou, porque a Bolsa Família, esses programas sociais aí a que você se refere, nós temos uma população de quantos milhões de habitantes? E não vem me dizer não que saíram da linha da pobreza, porque a pobreza continua. Anda pela periferia aí, não precisa ir longe, aqui em Itapetininga mesmo você vê. Aí entra a dona Dilma, para acabar de completar, entra a dona Dilma. E com as ditas pedaladas fiscais dela lá, e a roubalheira, que todo mundo sabia, todo mundo ouvia e ninguém fazia nada. O que aconteceu com o país? Nós estamos aí quebrados, todo mundo desempregado, as famílias passando fome. Nós estamos vivendo um país à sombra da miséria. O que foi feito com as pedaladas dela lá? O que aconteceu? As empresas fecharam, o pessoal desempregado, a saúde, o roubo na saúde e tudo às vistas deles. Portanto, olha, eu acho você um cara interessante e admiro você defender um partido, defender uma situação que já nem está na beira do abismo, já está enterrada há muito tempo. Entendeu? Esse é o meu pensamento. Eu não entendo de política assim como você entende, gostaria de entender para a gente conversar melhor. Mas ao ponto de vista do povo, né? Eu posso dizer uma coisa para você. Infelizmente, o PT já há muito tempo está enterrado. PT e Companhia Limitada, tá bom? Estamos enterrados. Ok. Nem a cabeça de fora estamos mais, estamos enterrados inteiro. Ok, dona Isabel. Um abraço, um abraço, tenha uma ótima tarde. Melhoras aí. Tchau, tchau. A corrupção é um negócio meio recorrente nos debates, assim, né? Mas o Brasil, ele é corrupto desde a sua fundação. Pero Vaz de Caminha, quando escreveu a carta para o rei de Portugal, ele pediu um emprego, né? Falando do Brasil, ele pediu emprego. Ele ficou cantado que dava... O Rui Barbosa, numa das tentativas dele de ser presidente da República, ele escreveu que nós não vivemos numa república, né? Nós vivemos numa res privada, no sentido do vaso sanitário. Então, isso já faz 100 anos quase. Então, a corrupção sempre foi estrutural, sempre foi endêmica, sempre houve a apropriação do poder por pessoas corruptas, né? Nós temos que formação política, que as pessoas compreendam esse sistema político, né? Poucas pessoas conseguem compreender essa dinâmica. Nós temos o dever de fazer isso. O dever de fazer isso é ocupando espaços, debatendo aqui, dialogando, ouvindo as pessoas que pensam o contrário. Que bom que a gente vive numa democracia. Há 30, 40 anos atrás, se eu viesse aqui e falasse, defendesse o governo socialista, eu estava preso, sendo torturado. E hoje é um absurdo a gente ver as pessoas defendendo. O pessoal fala em crise, mas eu acho que crise maior foi a época da ditadura, de 64 a 85. Muita gente morta, não podia se expressar, né? Foi terrível. Aquilo sim era terrível. Na nossa história teve vários momentos. A própria República Velha, né? Você não poderia aprender a ler porque senão você não seria um bom trabalhador na terra, um escravo da terra, né? Não teria nem direito a voto. Então é complicado. A nossa história é ruim. Mas nós temos o dever de mudar, né? Eu acho que das crises surgem oportunidades, possibilidades de mudança, possibilidade de... Bom, estamos com o tempo estourado, o papo que você sempre rende bastante aqui, mas eu quero fazer uma pergunta, e você vai falar um pouquinho também da homofobia, mas eu quero fazer uma pergunta a você, no seu ponto de vista também.
se discute muito sobre Júlio Prestes. Se Júlio Prestes fosse presidente, você acha que a nossa região estaria explodindo como muitos falam? O professor Antônio Celso, que é um livre docente da Unesp, explodindo no bom sentido fez da uma palavra. palestra aqui em Itapetininga, inclusive foi o nosso amigo, pessoal do NEP, lá o Jovir, que esteve aqui com você recentemente, o professor Bruno e tal. Jovir é ótimo. Ele disse que é muito reduzido você entender que Itapetininga não evoluiu por um simples fato político, relevante fato político, né, a deposição aí do Júlio Prestes, mas que só por essa singeleza, né, por esse fato histórico, não demonstra. É claro que eu entendo a falta de progresso de Itapetininga exatamente por esse resquício da história de Júlio Prestes, né? Por exemplo, nós temos um barão de café que é deputado estadual eleito por Itapetininga. Historicamente, a República do Café com Leite era o café mais o leite, o café de São Paulo mais o leite. E uma hora tinha que ser quebrado isso, não teria? Então, tem que ser quebrado isso, só que é muito difícil você romper com uma linha tradicional histórica de quantos anos? De séculos? Não, eu falo, a República do Café com Leite, uma hora tinha que acabar isso aí. Foi ótimo, eu gosto de Getúlio Vargas, depois ele acabou se tornando... Tinha que acabar, não tinha? Porque ele acabou se tornando um caudilho, né? Mas ele foi o 13º que você recebe graças ao Getúlio Vargas. Só que quebraram bem na época do Júlio Prestes, né? Então, mas agora sendo bem objetivo, respondendo a sua pergunta, eu entendo que não. Que o fato de Júlio Prestes ter perdido a possibilidade de ser presidente da República por causa do movimento liderado por Getúlio Vargas, esse não é o motivo da falta de desenvolvimento de Itapetininga. Eu acho que a falta de desenvolvimento é porque nós sempre estivemos na mão de pessoas com pouca visão de abertura, de expansão, que não prestigiaram o que nós temos de melhor, que é essa agricultura boa que nós temos, né? Isso já tem. É difícil você ir numa cidade com uma questão tão forte e tão mal explorada como é a agricultura em Itapetininga. Acho que basicamente rapidamente, vamos discutir homofobia. Hoje é o Vamos lá, porque tem um pessoal muito melhor do que eu para falar sobre isso. Podia estar junto também, mas vamos lá. Homofobia, crime, você como advogado... Não, ainda não é crime, infelizmente. Não, o PL 122, que é de relatoria... Foi proposto, na verdade, pela Yara Bernardi, que era deputada estadual e aqui de Sorocaba. O PL 122 não foi aprovado, a bancada evangélica caiu de pau, né? Porque tem algumas caricaturas no Brasil, né? Nós vemos as questões das caricaturas. Então, parece que o PL 122, que era para criminalizar a homofobia, que nós não podemos negar que os homossexuais, eles sofrem um preconceito só por serem homossexuais, então eles merecem que o Estado proteja essa condição e essa diversidade, não foi aprovado, porque daí vem aqueles discursos religiosos, moralistas, conservadores, que não avançam o debate, que travam o debate, não foi aprovado. Mas temos evoluído, né? O Brasil é muito evoluído, eu acho que por decisões judiciais. Não sei se você lembra, mas não tão pouco tempo, todo mundo colocou no Facebook a bandeira do orgulho LGBT em razão da decisão da Suprema Corte americana. No Brasil, já fazia 3 anos que a Suprema Corte já tinha decidido pela possibilidade da união civil entre pessoas do mesmo sexo. É claro que o reconhecimento depois veio com o CNJ, agora permite o casamento igualitário, né? Antes era apenas uma união civil, hoje permite o casamento igualitário. Então o Brasil é muito avançado graças às decisões judiciais, graças a uma Constituição Federal tão robusta, tão avançada, tão progressista, que permite essas equalizações históricas, né? Ou essas distorções históricas. Temos o SUS, que faz as cirurgias de modificação de sexo desde 2008, então as pessoas podem fazer isso pelo serviço público. Grande avanço também. Temos agora, recentemente, a possibilidade de adoção de crianças por casais homossexuais, que era um absurdo não poder, né? Então a justiça garante. E é interessante porque os parlamentares, as pessoas ficam bravas, né? Porque quem garante esses direitos é a justiça. Daí eles falam assim, não, a justiça está intervindo no poder legislativo, porque não tem lei que preveja isso, né? Não existe lei que prevê a possibilidade, é uma analogia. Só que os direitos sociais em todo o mundo são reconhecidos pela Suprema Corte e pelos poderes judiciários, porque o poder legislativo é mais lento. Mas temos muitos avanços aí, tem muito mais o que avançar. As mortes em razão de preconceito por gênero é uma das mais avançadas aí do mundo no Brasil, né? Daí vem aquele discurso, se o menininho tá ficando um pouco gay, você vai lá e bate no moleque. Daí o pai foi lá e matou o filho
de 14 anos, não sei se é de 14, acho que de 11 anos espancado, que em tese... Nossa, isso aí é um retrocesso. Nós temos que acabar com essas piadinhas também, né? Porque tem sempre aquele tiozão na sua casa que fala assim, lá o bichinha, temos que parar com isso, cara, temos que se policiar. É uma coisa que é um dever nosso, mas vem gente mais capacitada para falar sobre isso. Tá certo. Fábio, muito obrigado. Valeu. Um abraço. Apareça sempre aqui. Obrigado, E Fábio. tenha uma Valeu. ótima semana. Muito obrigado mesmo. Valeu. A gente volta já com um telescópio. Valeu. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929. Centro, Itapetininga. 3272-5430. Queria parabenizar a TVI pelos seus 12 anos aí de existência, sempre levando a informação para o público de Itapetininga, uma TV de muita importância para Itapetininga, espero que para toda a região. Foi um prazer para mim ter feito parte dessa história e contribuir agora nos programas atuais. TVI, a TV que conta a nossa história. Clube Recreativo apresenta Mate Quente. Sábado 21 de maio às 23 horas. E mais. Clube Recreativo apresenta Disney's Bon Jovi Cover. Sábado dia 28 de maio às 23 horas. Clube Recreativo, 100 anos de tradição. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Belezaria. Nós sempre damos um jeitinho. Estamos de volta aqui com o programa Telescópio, na sua TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. O nosso telefone aqui é o 3527-8099. 3527-8099. E o WhatsApp aqui é o 98127-5467. 98127-5467. O YouTube, aqui você pode assistir, você pode fazer ali pelo Wi-Fi, né? Você faz o stream, quem tem Wi-Fi na televisão pode acompanhar toda a programação através do YouTube, TVI Itapê, ou assistir pelo celular, pelo tablet, smartphone, etc. E as empresas que apoiam aqui culturalmente o nosso programa é WGB Seguros, essa segurança você não pode dispensar. Também a Bolsa Creto, sistema de construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Bom, o tema agora é sobre, hoje é o dia de combate à homofobia, dia internacional de combate à homofobia. É isso? É de combate à homofobia, né? Bom, eu vou apresentar vocês primeiro. Cláudio Augusto, muito obrigado pela presença. Luiz Fernando, muito obrigado, Luiz. Obrigado. E a Laura Janês, é isso? Muito obrigado.
Bom, desculpa, pode continuar. Hoje é o dia do combate à homofobia, justamente porque nessa data, né, dia 17, em 1990 foi tirado da OMS a classificação como doença da homossexualidade, né? A gente tinha o prefixo antes, que era o homossexualismo, né? O prefixo ismo ele indica doença. Então foi retirado esse conceito e foi então colocado como uma condição, exatamente. O Luiz era considerado doença. Era considerado doença até 1990. Mas tem algum estudo científico, algo genético, alguma coisa de hormônio, nesse ponto, não como doença, mas como um estudo relacionado a isso? Eu acredito que foi a partir daí que a gente desconstrói o homossexualismo, porque começaram a fazer os estudos e a partir da psicologia você pode ver que nos estudos em nenhum momento se refere à genética ou alguma coisa do tipo, né? Então não tem como dizer que é uma doença. É a partir daí que é desconstruída essa história de medicamento. Antigamente eram tratados com eletrochoque. Hoje em dia a gente não pode fazer mais isso. Por quê? Porque não há indícios desse paradigma de doença. Chegou nesse ponto. Uma questão interessante que é aquele Alan Turing, né, que criou o computador e ganhou a Segunda Guerra Mundial. Tem até o filme, não lembro o nome do filme. Imitação. Filme fantástico, por sinal. Isso, ele era homossexual, descobriram depois que ele era homossexual, o serviço britânico descobriu e ele foi castrado quimicamente, né? E no final da vida dele ele se suicida justamente por conta disso. E é interessante porque em todos os países do mundo até então, vários homossexuais foram perseguidos justamente pela sua condição e foram tentar ser tratados, né? Entendi. Laura, você pode chamar de transexual? Qual é o termo que é usado? Desculpa. Olha, eu prefiro o termo transgênero. Transgênero, sim. Certo. Uhum. Porque existe o termo transexual, existe o termo travesti, mas como eu não gosto de diferenciar, eu acho que é melhor unir tudo. Eu prefiro o termo transgênero, que abrange toda a diversidade de gênero. Tanto para travesti como para transexual, é isso? Para todos os transgêneros. Sim, pessoas que não se identificam com o gênero que foram designadas quando nasceram, o termo é transgênero. E, bom, eu tenho um vídeo aqui muito interessante sobre esse tema, né, homofobia. Pedi para o Rafael colocar para a gente. É um vídeo, não é tão longo e muito interessante. Vamos lá. Vamos ver se está no ponto ali. Ele já vai colocar para a gente. Bom, meu nome é André, eu tenho 29 anos e sou gay. Meu nome é Renata Peron, eu sou uma pessoa trans. Sou Gabriel Cruz, tenho 23 anos e sou gay. Jonathan, 24 anos, sou bissexual. Meu nome é Caio Legítimo, tenho 23 anos, sou heterossexual e já sofri homofobia. Foi uma segunda-feira, por volta das 6h30 da tarde. Eu estava saindo do salão para ir num barzinho tomar cerveja com amigos. Foi numa balada hétero bem famosa aqui de São Paulo. E saindo de lá a gente decidiu jantar. Na Rua Augusta. Na Rua Augusta. Quando nós voltamos, o mesmo grupo que estava lá partiu para mim e me deu um chute, deu 3 voadoras, assim, ele correu, fez 1, 2, 3 e bateu em mim. Ele bateu aqui assim, eu tinha estourado um rim. Hoje eu vivo só com um rim, por conta dessa violência. Eles estavam parados no trânsito, eu passei na frente do carro deles, eles me ofenderam. Eu revidei as ofensas, eles desceram do carro e me agrediram. Eu comecei a apanhar na esquina, dentro ainda do posto de gasolina, e fui apanhando por 2 faixas da Teodoro Sampaio, dessa rua, né? E aí eu tava com uma camiseta mais apertadinha e tal, aí os caras viraram e falaram assim, não, o cara tá achando que você é gay, o cara já tava em cima de mim. A gente terminou de jantar, o Jonathan ele foi ao banheiro, me deu um selinho, e assim que me vi sozinho na mesa, o garçom e o segurança vieram me acuar. E daí que ele partiu pra agressão. Uhum. Ele ficou... Primeiro ele tentou puxar a gente pelo braço pra sair do restaurante à força. E daí a gente relutou, desviou do braço dele e ele começou a bater no Jonathan. No Brasil, a expectativa média de vida de travestis e transexuais é de apenas 36 anos, contra 73 anos do restante da população.
40% dos assassinatos de transexuais e travestis no mundo acontecem no Brasil. A cada 28 horas, um LGBT é morto no Brasil. E esse dado pode ser ainda pior. Isso porque, pela ausência de uma lei que especifique o crime da homofobia, muitas vezes a queixa é registrada como uma agressão qualquer. A gente ouviu do policial, vocês têm certeza que vocês não querem fazer um acordo com o cara e voltar pra balada? Dá tempo ainda, vocês curtirem à noite. Dá tempo de curtir a balada ainda. Lógico, eu queria curtir a balada no nariz quebrado e o olho roxo. Eu sei que tem muitos gays que falam assim, eu não vou em uma delegacia comum porque eu vou sofrer, eu sofri na rua e vou sofrer lá pra eles me atenderem. O tratamento que os policiais deram pra gente é muito exemplo disso, assim. Na realidade, eles tentam descaracterizar a homofobia. Totalmente despreparados pra lidar com esse tipo de agressão. Totalmente. Mesmo que você sofra com isso, saia com um boletim na mão, porque o Estado só protege quem quantifica. Se ele souber que tem uma quantidade de gente sofrendo agressões em uma cidade, com certeza os direitos humanos vai lá para saber por que está sofrendo tanta gente sobre as questões da sexualidade. Então, não deixe de ir. Eu acredito e vou morrer acreditando na justiça. Eu sou negro, e se uma pessoa me trata diferente por causa da minha cor, ela pode ser imediatamente presa. Eu sou descendente de japoneses e tenho assegurado por lei o respeito à minha etnia. Sou testemunho de Jeová e tenho assegurado por lei o respeito à minha religião. Eu sou mulher. Se alguém me agride, eu recorro à delegacia da mulher. Mas eu também sou gay. Mas eu também sou lésbica. E se alguém me ofende, por conta da minha sexualidade, eu não tenho garantia de uma lei específica que puna esse agressor, sendo que eu fui igualmente agredido. O que a gente quer não é privilégio, é que a homofobia tenha o mesmo tratamento de racismo. Pode proteger tantos gays que têm sofrido bastante com isso, o caso da lâmpada lá na Paulista, e tantos héteros, com o caso do pai e do filho que estavam andando abraçado e deceparam a orelha de um deles. Então acho que isso é para proteger todo mundo. Enquanto isso, nas eleições, a criminalização da homofobia entra e sai de pauta de acordo com o interesse de setores conservadores da sociedade. Nosso país é um país laico. Portanto, por ser laico, as pessoas têm que entender. Legislação é uma coisa e religião é outra. Aqui no Brasil, elas estão sempre assim, se chocando demais. A gente não tem o direito de andar de mãos dadas com um namorado, ou as transexuais, mais evidentemente por conta da questão física, não têm o direito de habitar a sociedade durante o dia e por isso vivem à noite. E é muito importante você acompanhar o histórico do candidato que você pensa em votar, porque as pessoas mudam de opinião muito facilmente. Pensar nessas questões na hora de escolher o candidato é se dar o direito de viver, de existir plenamente dentro da sociedade. Preste atenção no que falam esses candidatos todos, quer sejam gays, quer sejam travestis, quer sejam trans, quer sejam heterossexuais os candidatos. Veja quais são as propostas deles, porque se está escrito no plano de governo e eles não possam fazer por qualquer motivo, você pode cobrar depois. Agora, se nem no plano está escrito, você vai votar nele por quê? Essas são as histórias do André, da Renata, do Caio, do Gabriel, do Jonathan. Mas também poderia ter acontecido comigo. 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 Pelo simples fato de eu ser gay, de eu ser trans, de eu ser bissexual, de eu ser lésbica, de eu ser hétero. Ok, muito bom vídeo, né? Muito interessante, muito bem ilustrado, né? E os depoimentos são muito bons também. Bom, eu vou perguntar para vocês, sofrem muito preconceito? Bom, eu acho que as questões assim de preconceito, elas vão muito pelo menos dizendo pelo que eu passo. O preconceito ele está na sociedade em que você, né, transmite, perpassa, o quão você se abre, o quão você se fecha. E eu acho que, na verdade, a melhor maneira de você lidar com o preconceito é tendo conhecimento.
Porque você tendo conhecimento da sua propriedade, de quem você é, isso já vai te dar uma liberdade maior para perpassar por preconceitos. É óbvio que o preconceito, ele existe, a gente viu no vídeo, e é uma realidade. Não é à toa que existe o Dia de Combate à Homofobia, que existem tantas causas sociais, tantos profissionais da saúde, tantos profissionais, historiadores, ciência... Todos se preocupam com isso. Tem que ter essa parcela, como o nosso colega falou ali atrás, tem que ser visto, né? Para tentar diminuir E eu acho que uma das questões fundamentais do vídeo também é que a transexual ela falou que o nosso Estado ele é laico e que devem ser então geridas por conta dessa situação de igualdade, da diversidade, né? Essa semana teve a aprovação do casamento da união civil entre pessoas do mesmo sexo na Itália e o primeiro-ministro sofreu grande pressão de alguns setores conservadores da sociedade. E uma das coisas que eu achei muito interessante na fala dele é que ele fala assim que ele não prestou o juramento diante do Evangelho, e sim a Constituição. Então eu acho que isso é fundamental para debater isso também dentro da sociedade, é que eu não vou desrespeitar a religião de ninguém, eu só quero que ser respeitado pela condição de ser o que eu sou. E a Laura? Olha, preconceito é algo constante, assim, desde que eu me assumi uma mulher trans. Porque o preconceito começa na escola, na casa, na rua. Você sai na rua, as pessoas olham... Para você é mais pesado ainda? É mais pesado. É mais pesado porque é mais invisível. Sim. As pessoas acham que transexualidade é você ser um outro nível de gay. E não tem nada a ver. Identidade de gênero não tem nada a ver com sexualidade. E a questão principal a violência é tão grande com pessoas trans que o primeiro passo ainda é sermos respeitadas como gente, para depois sermos respeitados pelo o nosso gênero que nós identificamos. Então, por isso que é muito complicado. As pessoas não têm a visão que pessoa trans é gente na sociedade. Então, por isso que expulsam dos lugares de estudo, trabalho, da casa, e a maioria vive numa condição marginalizada. 90% das mulheres trans, né, e travestis se prostituem. Então, com esse número grande, dá para se imaginar que não são todas que estão por opção. A maioria tá porque é algo que tem que fazer para sobreviver, porque a maioria tá na rua e não tem condições de estudo e trabalho. E você, desde muito nova, você já tinha essa... né? Você se via mais como mulher do que como homem? Sim, eu nunca me encaixei no padrão do que é ser homem quando eu era criança. Eu não tinha consciência. Desde você se conhece por gente? Desde tem Sim, eu nunca... O padrão social que se coloca do que é ser um homem, eu nunca me identifiquei. Mas isso não necessariamente faria eu ser trans, né? Eu acho que não é todo mundo que se encaixa no padrão de homem e mulher. Esse padrão que a sociedade criou é uma utopia, né? Na verdade. Cada ser humano é único. Mas eu nunca me vi como homem. Eu só não entendia muito bem, não conhecia termos, e daí com 14 anos eu me assumi, me informei sobre o assunto, consegui ter informação, porque não tem referência, né? É muito difícil ter referência, principalmente morando no interior, onde o conhecimento ainda é menor. A violência é menor, mas o conhecimento é muito menor sobre trans. Então, então é isso. Parabéns à TVI por trazer este na pauta. O que vocês acham de ter saído de pauta da educação, né? A questão de gênero nas escolas? O grande Maurício Herman, secretário da Cultura, ele que apresentou por bom tempo aqui o Telescópio também. O que vocês acham disso? Eu acho um retrocesso. Eu acho um retrocesso porque a escola trabalha com gente. Só um minutinho. Tem gente que não entende direito. Explica como que funciona a questão de gênero. Ok. Tá bom? A gente não pode dissociar gênero do machismo. Gênero e machismo são duas coisas que estão atreladas, e justamente o machismo é um dos fundadores de todo o preconceito da nossa sociedade. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade do patriarcado,
Ou seja, onde o homem mantém os seus privilégios, entendeu? E ele é o topo da pirâmide, isso é inegável, entendeu? Sempre há a relativização, ou seja, a diferença entre o que é o mundo feminino e o que é o mundo masculino. Ou seja, quando o homem, quando a Laura, por exemplo, ela vai poder depois falar com mais propriedade do que eu, mas ela abdicou, segundo esse pensamento machista, da condição de privilégio dela de ser homem e se colocou na condição feminina. Ou seja, ela abdicou dessa questão de gênero, que é o gênero masculino ser o grande... Entendi. Da pirâmide, né? Então, isso, na verdade, dentro das escolas, seria mais para a gente modificar o pensamento, não, na verdade, impor para o aluno. Porque a gente trabalha com gente na escola, então não é uma lei que vai determinar isso. Você é professor de história? Eu sou professor de história. Dá aula na escola? Por enquanto, eu não. Eu estou fora da sala de aula. Ah, entendi. Mas eu já trabalhei, e quando a gente trabalha com gente, não vai ser o professor ou uma lei que vai, por exemplo, se você vê que está acontecendo uma discriminação dentro da sua sala de aula, você não vai fingir que aquilo não existe. Entendeu? Você vai ter que entrar no debate, você vai ter que problematizar aquilo. Então não vai ser a Câmara dos Vereadores, não vai ser uma lei que vai impedir o professor de falar isso. Entendeu? Então foi um retrocesso, sim, uma questão que é fundamental na nossa sociedade, porque a diversidade está aí, não tem como você negar o mundo que você vive. Então, é tapar o sol com a peneira. Foi feita, na verdade, uma discussão aqui na Câmara dos Vereadores que foi extremamente baixa. Verdade? Extremamente baixa. Por parte dos vereadores também? Dos vereadores. Porque no plano municipal de educação, não tinha nem sequer colocado, foi retirado, antes de ser colocado em votação, a questão de gênero. E os vereadores usaram essa questão, porque alguns estavam com baixa popularidade diante da população, né, inclusive, e foram lá na tribuna falar contra, que a gente era aberração. Falaram isso? Falaram isso, que a gente era aberração, que nós estamos desvinculando a família tradicional brasileira. Eu tenho família. A minha família me acolhe. Vereador aqui de Itapetininga? Vereadores de Itapetininga. Então, lá, vincularam isso ao marxismo, sem nenhum fundamento teórico. Entendeu? Então foi assim, uma baixaria para ganhar voto, para ganhar popularidade nos setores conservadores da sociedade. E eu vejo isso como um aspecto de retrocesso. Eu vejo com tristeza, sinceramente. Eu vejo com tristeza porque estamos numa época de avanços, né? Isso. E na nossa cidade você encontra com isso. Bom, eu acho que a gente precisa também esclarecer as questões de gênero nesse sentido do como começa, o que é o gênero, o que é a identidade de gênero, o que é a sua orientação sexual, o seu desejo sexual. O gênero masculino, feminino. Identidade de gênero é aonde você se encaixa. Você pode ser uma pessoa do sexo masculino que tem a sua identidade no sexo feminino, né? Então, e isso não tem a ver com com o seu desejo sexual. Essas são coisas assim muito importantes. Então, é muito difícil para as escolas. Vamos falar de um sujeito, né, que tá crescendo ali, um adolescente, por exemplo, alguém como a Laura, que passou por isso. O quão difícil deve ser para uma menina, por exemplo, vamos dizer uma menina heterossexual, nascida do gênero feminino. Imagina ela ter que encarar o banheiro masculino todos os dias, por exemplo. Imagina, né, você, homem heterossexual, tendo que usar o banheiro feminino. Então, que se identifica. Então, é muito ruim isso para a identidade. Essas coisas, elas trazem o preconceito diariamente para as escolas, porque elas estão negando uma pessoa. E quando você nega uma pessoa publicamente, você está dando abertura para quê? Para o preconceito. A gente pode ser preconceituoso, então, né? Já que a escola, que é uma instituição que deveria cuidar, abraçar e ensinar, acaba negando isso. Eu acho eu acho um absurdo. Você sofreu muito bullying na escola? Sim, eu tive que sair da escola porque eu frequentava o banheiro feminino. Na verdade, eu tinha os bullying dos alunos a vida inteira, antes de eu me assumir, depois de eu me assumir. Mas o meu problema mesmo foi quando eu comecei a frequentar o banheiro feminino, porque ninguém entendia a situação, né? Ninguém sabia o que era a transexualidade, ainda mais quando existe, né, um padrão do que é ser mulher ou homem, ainda mais quando você não tem essa aparência, quando eles não vê essa mulher por fora.
Então, teve reclamação dos alunos, dos funcionários, dos pais. Eu fui humilhada pelo diretor. Ele não veio dialogar, ele veio gritar. Escola pública ou escola particular? Particular. Então a escola já mostrando que não é um ambiente para pessoa trans, já expulsando daquele ambiente. E foi um período complicado, que eu fiquei um mês sem ir na escola. Depois teve as férias de julho. Depois eu mudei de escola, que foi a que eu acabei me formando. E eu tive sorte que lá tinha banheiro individual. Então eu não tinha... Mas não pode ser processada a escola por causa disso? Poderia, mas nem naquele momento, nem meus familiares estavam do meu lado, sabe? Meus familiares também foram bem contra. Então eu não tinha nenhum apoio, eu estava sozinho. A sua família também não apoiou? Não. Sua mãe, seu pai? Minha mãe já faleceu quando era criança. Meu pai não apoiou. Tem irmãos? Nessa época. Tem um irmão. Desculpa a pergunta, mas eu vou fazer. Você fez operação? Na verdade, ou não quer fazer? O meu genital é irrelevante, é totalmente irrelevante. É uma pergunta invasiva porque é uma intimidade minha. Entendi. Então, você não... É relevante para você isso aí? Não, é relevante eu falar qual é o meu genital. Entendi. As questões de... Porque não foi perguntado para eles qual é o genital deles. Entendi. Quando o indivíduo ele sente mulher num corpo masculino, muitas vezes, para muitas, na verdade, muitas pessoas, a genital é relevante mesmo. Não tem essa... A cabeça de mulher, é a cabeça. A questão que eu quis dizer não disse se o genital é relevante para mim ou não. Quis dizer que na conversa é irrelevante. Porque é uma pergunta invasiva, é uma intimidade. O meu genital só corresponde à minha pessoa, não a ninguém. Não, eu perguntei só para... Acho que ele quis saber assim, mais de como uma pessoa trans se sente com, por exemplo, com o órgão do corpo trocado, digamos assim. Olha, cada pessoa é um universo, então cada pessoa trans vai ser um universo. Então, tem muitas pessoas trans que têm disforia, por isso que é importante a cirurgia, ter essa atenção, porque o SUS é uma bagunça, né? O SUS está fazendo a cirurgia? Mas faz 12 por ano, e da última vez que eu me informei tinha 3.000 pessoas na fila. Eu, quando eu ia para São Paulo, eu não pude entrar no programa do SUS na época pela quantidade de gente. E é bem desorganizado. E tem pessoas que não têm disforia, vai de cada pessoa. É importante dizer que uma pessoa transexual não precisa fazer a retirada ou a construção de um novo órgão no corpo para ser transexual. Entendi. Exatamente. Agora entendi. Boa tarde, Laura. Como foi o processo de descobrir que você não era um menino gay e sim uma moça transexual? Cassiano Gobor. Amo você. Também amo você. Olha, então, na verdade, eu nunca me identifiquei com um menino gay. A sociedade me rotulava assim. Porque eles me viam como menino, que gostava de outros meninos, bem afeminado, então eles me rotulavam como menino gay. Mas, na verdade, eu sabia que eu gostava de menino. Foi o primeiro passo para começar a me entender. Fui entender primeiro minha sexualidade, para daí entender minha identidade de gênero. Mas eu nunca me encaixei como um homem, nunca me vi como homem. E a decisão que você tomou não é uma decisão fácil, né, na sociedade que a gente vive, né? Nem um pouco fácil. Eu acho que o mais difícil é você se aceitar. Porque a sociedade te ensina você a se odiar, ensina você a odiar seu corpo. Por isso tem muita disforia. Ela ensina que você não é determinado gênero por determinado genital, e órgão genital não define gênero de ninguém, e sim sua cabeça. E você, como psicólogo, tem que trabalhar muito bem a cabeça da pessoa, né? Na verdade, a gente, na psicologia, a gente não tenta... A gente tenta absorver o que a pessoa passa, né? A Laura sabe que, por exemplo, para você começar a fazer o tratamento hormonal aqui no Brasil hoje, você precisa ter pelo menos 18 anos, né, Laura? Você precisa ter 18 anos para começar a mudar um corpo que é seu a vida inteira, que você quer daquela forma, por exemplo. Então, você vê que é pouco avançado essas questões ainda no SUS, como a Laura disse. Você tem que esperar 2 anos de tratamento psiquiátrico. O psiquiatra tem que gerar um laudo dizendo que você
apta a começar o tratamento. É muito burocrático. Isso. O psicólogo, ele está ali, na verdade, para respaldo. Fazer um trabalho individual, familiar, social. Essa é a função. A gente tem que estar trabalhando para dar uma elucificada do ambiente para a pessoa, né? A gente tem que trazer ela a ver que ela tem que estar confortável com ela mesma. Para qualquer decisão que ela venha tomar, essa é o fundamento. E hoje você se sente feliz, se sente bem? Sim. Sim, eu sinto, né? Eu existo agora. Antes eu não existia. E quantas pessoas que não queriam ser como você, ter essa coragem até e não podem e sofrem a vida inteira com isso também, né? Sim, porque né? Cada um tem o seu tempo de se entender e também tem muitas questões, né? Se assumir é complicado, porque eu sofri consequências, né? Eu saí de casa com 16 anos, eu sofri consequências por ter me assumido. Então, cada um tem sua realidade, infelizmente é bem complicado. Eu fico muito feliz quando eu vejo amigos meus, transgêneros, que tem uma família que apoia. E eu, felizmente, hoje eu tenho, né? Achei até interessante, o Cláudio falou, né, da família tradicional. E eu moro com a minha avó e com a minha tia há anos. E se não fosse ela, eu estaria, quem sabe, na rua, quem sabe... A sua avó deu bastante total apoio. Minha avó e minha tia dão total apoio. Avó é avó, né? Elas cuidam de mim como ninguém. Você perdeu sua mãe muito nova. Com 11 anos. 11 anos. Elas cuidam de mim como ninguém, eu tenho todo apoio. Hoje elas já me chamam de Laura. E é muito bonito porque nós estamos aprendendo juntas. E com amor, eu acho que isso que é a família. Elas tiveram o tempo delas para entenderem também, mas primeiro de tudo, elas tinham amor. Então, acho que isso que é família, né? E não tem nada de tradicional na minha família, eu, minha avó e minha tia. Já é uma família fora do núcleo, né? Do que é tido como margarina. Exatamente. Bom, vamos chamar um intervalo, a gente volta já aqui com o Telescópio. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Um novo conceito em noivas. Queria parabenizar a TVI pelos seus 12 anos aí de existência, sempre levando a informação para o público de Itapetininga, uma TV de muita importância para Itapetininga. Espero que para toda a região. Foi um prazer para mim ter feito parte dessa história e contribuir agora nos programas atuais. TVI, a TV que conta a nossa história. Clube Recreativo apresenta Mate Quente. Sábado 21 de maio às 23 horas. E mais. Clube Recreativo apresenta Disney's Bon Jovi Cover. Sábado dia 28 de maio às 23 horas. Clube Recreativo, 100 anos de tradição. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430.
Estamos de volta aqui com o Telescópio na sua TVI, a TV que fala a língua e mostra a imagem de Itapê. Nosso telefone 3527-8099 e o WhatsApp é 98127-5467. Bom, as empresas que apoiam aqui culturalmente o Telescópio WGB Seguros. Essa segurança você não pode dispensar. Bolsa Creto, sistema construtivo para obra de engenharia hidrogeotécnica. E Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Vou lá para o Rafael Biscuit colocar as imagens das vagas PAT que a gente divulga na terça-feira. Com essa época de desemprego aí, é bom a gente passar as vagas PAT. Será que dá para colocar? Será que dá para diminuir? Bom, tá cortando, acho que vou ter que fazer isso aí. Amanhã eu trago aí as vagas PAT, que eu não estou conseguindo ler aqui. Acho que tem que dar uma diminuída aí. Beleza? Vamos lá. Ok, grande, Rafael. Promotor de vendas com experiência, uma vaga. Promotor de vendas, pessoas com deficiência. Serralheiro com experiência, também uma vaga. Soldador com experiência, uma vaga. Soldador com experiência em solda, MIG e TIG, uma vaga. Supervisor de telemarketing com experiência, uma vaga. Técnico agropecuário com experiência com CNH-B. Técnico de alimentos com experiência, uma vaga. Técnico de laboratório industrial com CRQ, 3 vagas. Tem mais uma? Agente escolar, pessoas com deficiência, auxiliar contábil com experiência, uma vaga, auxiliar de cozinha com experiência, uma vaga, auxiliar de linha de produção, 2 vagas, balconista de formação em Angatuba, uma vaga, carpinteiro com experiência, 2, costureira, é isto? Cartazista com experiência, 3, que dá reflexo aqui. Depois tem aqui também, mais embaixo, empregada doméstica, tem caseiro com experiência, contador com experiência também, empregada doméstica e fisioterapeuta com experiência, uma vaga. Tem a última agora, para encerrar aqui, as vagas do PAT. Tem mais uma aí? Tratorista com experiência, vendedor externo com veículo próprio, 3 vagas, o outro tem uma. Vendedor de consórcio com experiência e veículo próprio, 8 vagas. Vendedor externo com experiência e com moto própria, 2. Vendedor de serviços com experiência e veículo próprio, 2 vagas. E também tem vendedor com experiência e CNH-AB. E vidraceiro, é isso? Vidraceiro, né? Com experiência em Sarapuí, uma vaga. Total são 78 vagas disponíveis pela PAT. A PAT fica ali na Saldanha Marinho, antiga Câmara Municipal. Muito obrigado aí, Rafael Biscuit. Aí, essas foram as vagas PAT. Depois vai ficar disponíveis no Facebook da TVI para você conferir melhor lá. Bom, vou conversar com o professor de História aqui agora. Antigamente eram até queimados, né? Os homossexuais, era uma discriminação brutal, né? Houve uma evolução, melhorou, mas tem muita coisa ainda que você acha que deve melhorar? Com certeza, né? A luta por direitos é sempre uma questão de progressista, né? Uhum. Mas é fundamental também porque é uma questão muito cultural a gente vê. Por exemplo, no Brasil é uma questão mais perseguitória. A nossa cultura ocidental, fundamentada no cristianismo, é de perseguição aos homossexuais. Mas se você for pensar a Grécia Antiga, a Roma Antiga, elas não... Primeiro que o termo homossexual surge no século XIX, né? Até então era pederastia, que se chamava. Então, na Grécia, essa tal pederastia, ela era vista como algo filosófico, como algo de conhecimento do homem. Até porque o homem, ele era a questão central da sociedade. Isso na Grécia. Na Grécia Antiga. Mas na Grécia é um caso à parte na história mesmo, né? Isso, a Grécia, grega, Roma, isso. Então, você tem ali
É por isso que eu falo, porque a nossa sociedade ela é fundamentada nos preceitos cristãos, né? No judaísmo cristão. Então é essa moralidade que vai sendo estabelecida e daí então perseguida, porque a heteronormatividade, ou seja, dentro desse contexto social e cultural, é o que? O homem e a mulher são feitos para procriar apenas, entendeu? Então o homossexual ele é visto como aquele que fornica, aquele que, né, promíscuo em si. Mas ao longo de toda a história, ao mesmo tempo, essas pessoas nunca deixaram de existir. É isso que é fundamental, né? E é a partir da luta delas que a gente tem hoje mais estabilidade para falar isso em público, né? Foi justamente por causa dessas mortes, infelizmente, a história ela tá aí para comprovar isso, que hoje em dia a gente tem mais condições de direitos, justamente por conta de toda essa trajetória. Bom, tem telefone do Beni, produção? Bom, tem uma pergunta para a Laura. O Beni, que estava na linha. Agora vamos aqui para o WhatsApp. Laura, como você se sente sobre os lugares que recusam a utilizar o nome social? Isso utilizar o nome social. Eu não entendi. Como assim? Então, é assim. O processo de retificação dos documentos, mudar o nome e o gênero nos documentos, é muito burocrático. Na verdade, é dificultado. Não tem uma lei específica no Brasil, por isso que é urgentemente necessária a lei de identidade de gênero. É muito necessário isso. E o que acontece? É muito difícil porque vai do juiz, depende muito do juiz. Se vai... Mas consegue mudar? Consegue, mas é muito difícil. Você conseguiu mudar? Então, eu voltou no começo do processo. Certo. Então, o que você tem? Enquanto não mudou os documentos, tem o nome social, que é usar o meu nome Laura, que é o nome que eu me identifico, e o meu gênero, que é feminino, que eu me identifico. Só que as pessoas não entendem que é um direito da pessoa trans. Elas acham que depende da boa vontade delas. Então é muito complicado porque causa constrangimento. Então imagine, você vai fazer uma prova de vestibular e você tem uma outra aparência, então te chamando no masculino. Então as pessoas te olhando, você numa sala cheio de homens. Então você acaba tendo um desgaste emocional. Então é muito complicado. Eu vou prestar vestibular esse ano e os vestibulares que eu tô ligando aqui na cidade estão negando. Tanto privado, tanto público. Eu ligo e falo, olha, eu vou me inscrever com meu nome social. Não sabe o que é nome social, primeiramente. Eu explico o que é e mesmo assim eles negam e me passam um número de outro lugar, de outra cidade. Mesmo assim ainda tem essa reluta. Você pretende fazer qual curso? Olha... Você está na dúvida? Eu estou um pouco na dúvida, mas eu acho que pedagogia. Pedagogia? E você tem um site... Então, eu sou colunista semanal numa página no Facebook, Cartazes e Tirinhas LGBT. Eu escrevo um texto por semana, coloco no meu Face também e vai lá para a página. Temos uma pergunta para você aqui, ó. Qual foi o pior caso de transfobia, homofobia que você já teve? Beijos, Lau, amo você. Sabrina Feliciano. Pergunta para Laura Janês. Tem um fã-clube? Eles se reuniram. Então, eu amo você também. Então, homofobia eu não sofro, porque eu não sou homossexual. Eu sou heterossexual, então não posso falar. Transfobia é o pior caso. Olha, quando tentaram me ameaçaram de morte. E já me esperaram com garrafa quebrada. Tudo isso em Itapetininga? Em Itapetininga. Tentaram me tirar do lugar público que eu estava. E eu não saí, né? Lógico. Daí a pessoa foi retirada pela segurança. Daí a pessoa me esperou com uma garrafa quebrada fora do lugar pra querer me matar. E Mas você não conhecia? Era mais ou menos. Não vou entrar em detalhes. Mas ele chegou a fazer isso? Sim, ameaças, mensagens com ameaças de morte. Eu já tive bastante ameaça de morte. Sim. Vocês também sofreram ameaça já? Acho que só ameaça física, mas nunca chegaram às vias de fato pra mim. Eu acho que o maior tipo de ameaça diária a gente vê como é Gustavo, né? Isso. Ele disse que a nossa Constituição Federal ela é muito ampla. E a nossa Constituição ela tem todo o poder de nos resguardar, de nos proteger a todos. Esse é o direitos humanos. Mas a gente vê o quão esses impasses para pequenas coisas que já deveriam tá andando
não andarem. A gente poderia estar lidando com a homofobia, com a transfobia no Brasil hoje de outras formas. É aquela coisa mesmo que você trouxe. O quanto os políticos, as câmaras, elas tendem a ganhar com isso. Se ganha, a gente vai lá e faz uma coisinha, senão não. Eu acho que isso por si só já é um grande ato de preconceito. Ok, chamar um intervalo, depois a gente vai fazer o encerramento aqui. Tem a Vagas aí, a Vagas já foi, tem o Plano Camargo e tem também Imagens do Dia. A gente volta já já. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Durante a vida passamos por momentos em que nossas escolhas definirão o nosso futuro. E para cada momento a WGB tem o seguro certo para você. Desde 1986, a WGB traz os mais variados planos e serviços de seguro com as melhores condições do mercado, além de um atendimento personalizado pensando na satisfação dos seus clientes. Antes de fazer um seguro, fale com a gente. WGB Seguros. Esta segurança você não pode dispensar. Clube Recreativo apresenta Mate Quente. Sábado 21 de maio às 23 horas. E mais. Clube Recreativo apresenta Disney's Bon Jovi Cover. Sábado dia 28 de maio às 23 horas. Clube Recreativo, 100 anos de tradição. Nós temos um encontro marcado toda semana aqui na TVI. Programa que vai falar um pouquinho sobre saúde, beleza, bem-estar. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Aberto todos os dias para almoço, com serviço de marmitex e um self-service com 20 tipos de saladas e pratos quentes. Massas artesanais, pratos típicos da culinária brasileira e vários tipos de assados aos finais de semana. Espaço para seu evento empresarial ou com amigos e familiares para o jantar, com várias opções de cardápios. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Rua Quintino Bocaiúva, 929, Centro, Itapetininga. 3272-5430. Estamos de volta com o telescópio. Agora eu vou passar para vocês as imagens do dia. O Rafael vai colocar para a gente aí as imagens do dia para ver como é que está hoje. Essa aí foi a Silmara Piedade que fez lá em Alambari, no bairro Cerrado. Hoje de manhã estava nublado, tempo nublado. Imagens que a Silmara fez lá no bairro Cerrado da gostosa cidade de Alambari, aqui bem próxima a Itapetininga. Agora é Itapetininga, isso aí é uma primavera, tá ficando já, tá descascando já, tá ficando seca. Aí, ó, aí um pouco mais para 11 da manhã, meio-dia mais ou menos, o sol tava mais forte, mas tá com bastante nuvens ainda. Céu encoberto, 23 graus. Obrigado, Rafael. Agora vamos mostrar para vocês o obituário de hoje, os falecimentos da Camargo. Vamos lá com a Plano Familiar Camargo, mostrar o obituário para vocês. Faleceu o Antônio Matias de Oliveira, Maria Pereira de Camargo e Maria Aparecida Rocha. Mais informações pelo site planocamargo.com.br. O telefone lá é 3275-7446. Muito obrigado. Bom, estamos chegando ao final aqui de mais um telescópio e temos perguntas aqui do WhatsApp, é isso, pessoal aí do Twitter? Aqui não chegou para mim. Aí. Parabéns aos amigos e participantes que estão aí hoje. Por algum contratempo não pude participar da bancada, mas gostaria que eles falassem da questão da homofobia em Itapetininga, mascarada por outras questões. Gostaria também que falassem
da importância da representatividade política com o Jean Williams e as políticas públicas da Prefeitura de São Paulo às pessoas trans. Forte abraço e vamos à luta. Thaís Maria, cientista social, ela que sempre está presente aqui com a gente aqui, pessoa muito esclarecida, uma ótima profissional, muito bom. Mais uma para encerrar aqui, boa tarde. O que vocês acham do crescimento político de homofóbicos, transfóbicos, como Bolsonaro, Feliciano, etc. Vocês são lindas. Não sei aqui. É para não Não tem a importância do gênero. Não tem a importância do gênero. É verdade? Aí é um símbolo, é isso? Olha que legal. Bacana, hein? Porque daí forma o com A. O arroba, né? Não é isso? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar sim da representatividade política do Jean Willis. Muitos homossexuais são contra ele, mas são por questões conservadoras, né? Mas eu vejo Jean Willis como uma voz que se acendeu diante de tanto conservadorismo que veio nessa nova leva da Câmara dos Deputados, inclusive com esse Bolsonaro e esse Feliciano, alegando que nós praticamos pedofilia e que toda aquela questão mais nojenta da sociedade, né? Então eu acho o Jean Willis um grande representante da nossa causa, porque ele é um dos únicos que levanta a nossa bandeira lá dentro sem medo. Ele enfrenta, sim, as oligarquias, o conservadorismo das bancadas religiosas fundamentalistas. Ele pode ter inúmeros erros, como qualquer outro político, eu concordo, tenho também as minhas críticas a ele. Mas eu vejo ele, sim, como um grande representante da nossa causa, e o partido do qual ele faz parte é um dos únicos partidos que tem dentro do seu plano de governo, dentro do seu plano de metas, o combate, sim, à desigualdade de gênero, o combate à homofobia, transfobia, lesbofobia. Então, eu acho ele fundamental na nossa luta. Quanto à questão do preconceito aqui dentro da nossa cidade, também se vale justamente por conta de questões não só religiosas, né? Culturais, porque querendo ou não, nós somos uma cidade extremamente cristã, e que o preconceito aqui ele é mais velado do que propriamente escrachado como... Talvez até pior. E é isso que se torna pior, porque a gente não tem um combate mais direto a isso, porque é justamente por ele ser velado. Agora, o próprio Papa, né, ele falou para respeitar, ter respeito. Isso. E o Papa, um grande avanço também na... Eu acho que a Igreja Católica, perto das outras religiões, eu não quero desmerecer nenhuma, mas a partir de todos os erros que ela cometeu ao longo da história de perseguição a mulheres como bruxas, de perseguição a homossexuais, de perseguição a todos os tipos de minorias, hoje em dia ela tem um discurso, pelo menos, não em prática totalmente, mas um discurso um tanto mais progressista e que vê a diversidade do mundo como uma questão existente, porque ela não nega isso, entendeu? E o Papa Francisco ele é uma figura que eu... E ele defendeu, né? Falou, não, tem que respeitar. Tenho as minhas críticas a ele também. Mas já é um avanço. Já é um avanço por vir da igreja, né? Bom, quero agradecer vocês pela presença. Tá? Muito obrigado. Boa sorte na luta aí, porque não deixa de ser uma luta, né? Não, é uma luta diária. Sucesso para vocês sempre. Se tem alguma coisa que você queira divulgar, você vai fazer agora os eventos aí? É verdade. O site, vai entrar no seu site? Na verdade, eu sou colunista semanal, né? A página colunista, isto? A página Cartaz de Tirinhas LGBT no Facebook. Vai ter um texto meu por semana lá ou no meu Facebook mesmo. E dia 20 e 21 eu vou estar em Itapeva, no evento da Unesp, falando lá. Dia 22 eu vou estar em Sorocaba, no evento da IFSP. IFSP, isso. Esse nome é complicado de falar. Bom, eu gostaria de dizer para você que está em casa, para você que sofre algum tipo de preconceito ou que está lidando com alguma modificação dentro de você que você não consegue entender, ou entende, mas como posso dizer, abafado, procure ajuda. Eu acho que esse é o primeiro passo para você existir de verdade, porque não basta a gente sobreviver, a gente tem que existir, viver. Isso aí. Um abraço para vocês. Um abraço. E amanhã estamos de volta com mais um Telescópio. Até lá. Tchau, tchau.
Telescópio. Apoio cultural. Bolsa Creto. Sistema construtivo para a obra de engenharia hidrogeotécnica.